Na escuta, presidente. Tudo tranquilo? Ok. Vereadora Nilceia. Vereador Pedro Café, está na escuta aí? Acho que tem mais um ainda. Nós estamos em... Ah, não, está Vinícius ali. Podemos começar? Tranquilo? Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Coloco em votação as atas das sessões que foram encaminhadas por e-mail aos nobres vereadores. Os vereadores que estiverem na modalidade remota e for contrário à votação, por favor, colocar a mão. Então, em votação a ata da primeira sessão ordinária do período de 1 de março de 2021. Discussão. Votação. A vereadora Nilceia, tem como você abrir a tua câmera que a gente não consegue computar o voto daí. Tá, a votação. A ata da primeira sessão ordinária aprovada. Única discussão e votação. Em votação, a ata da segunda sessão ordinária do primeiro período de 8 de março de 2021. Discussão. Votação. Todos de acordo. Segunda sessão ordinária aprovada. Em votação, a ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período de 8 de março de 2021. Discussão. Votação. Tudo de acordo? Tudo de acordo. Sessão extraordinária do primeiro período de 8 de março de 2021, aprovada. Em votação, a ata da terceira sessão ordinária do primeiro período de 15 de março de 2021. Discussão. Aprovada. A terceira sessão ordinária do primeiro período, aprovada. Em votação, a ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período, 15 de março de 2021. Discussão. Votação. Segunda sessão extraordinária do primeiro período, 15 de março de 2021, aprovada. Em votação, a ata da terceira sessão extraordinária do primeiro período, de 26 de março de 2021. Discussão. Votação. Terceira sessão extraordinária do primeiro período de 26 de março de 2021, aprovada. Em votação, a ata da quarta sessão extraordinária do primeiro período de 26 de março de 2021. Discussão. Votação. A ata da quarta sessão extraordinária aprovada. A Nilceia, a favor de abrir a Câmara. Vereadora.
Coloco em votação novamente a ata da 4ª sessão extraordinária do primeiro período de 26 de março de 2021, porque a vereadora está ausente na imagem. Votação. Aprovado, mas por 10 votos e não computa o voto da vereadora Nilceia. O vereador Amarildo e o vereador Pedro Café, a favor de desligar o microfone. O meu está ligado, senhor presidente. Desligar. Pedro Café também. Ok? Em votação a ata da 5ª sessão extraordinária do primeiro período de 7 de maio de 2021. Discussão. Votação. Aprovado a 5ª sessão extraordinária. Em votação, a ata da 6ª sessão extraordinária do primeiro período de 7 de maio de 2021. Discussão. Votação. A 6ª sessão extraordinária aprovada sem computar o voto da vereadora Nilceia. Presidente, consegui reconectar aqui, presidente. Passamos para a leitura do expediente. Peço à primeira secretária para fazer a leitura dos ofícios e projeto de lei. Leitura do ofício 1 de 2021. Campina Grande do Sul, 4 de junho de 2021, ao excelentíssimo senhor Eugênio José Zanona, presidente da Câmara Municipal. Assunto: licença para assumir cargo de secretário municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente vossa excelência, sirvo-me do presente, informar que a partir de 1/6 de 2021, assumirei a pasta denominada Secretaria Municipal de Indústria e Comércio nessa municipalidade, na qualidade de secretário municipal, nos termos da portaria 690 de 2021 do Executivo Municipal em anexo. Dessa forma, considerando o disposto no artigo 42, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto do artigo 85, 7º do Regimento Interno da Casa de Leis, a licença poderá ser de forma automática a partir da nomeação, motivo pelo qual solicito a comunicação ao plenário da Casa, bem como sejam tomadas as demais providências de praxe. Em tempo, gostaria de agradecer a todos os vereadores pelo apoio que tive durante o período em que desenvolvi as atividades legislativas e conto com o mesmo apoio para esse novo desafio, a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, órgão de suma importância para o desenvolvimento do município. Aproveitando o ensejo, renovo os protestos de mais distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Vinícius dos Santos Ferreira, vereador licenciado. Eu leio aqui a portaria? Preciso ler a portaria? Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Setor de Recursos Humanos, portaria número 690 de 2021. O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente, considerando a Lei Complementar número 747, de 17 de março de 2021, artigo 8º, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, nomeia
Vinícius dos Santos Ferreira, RG, número tal, para exercer o cargo em comissão de secretário municipal de Indústria e Comércio a partir da presente data. Campina Grande do Sul, 1º de junho de 2021. Publica-se, registra-se e arquiva-se. Bioleran Zanetti, prefeito municipal. Publicado, registrado e arquivado no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal em 1 de junho de 2021. Leitura do ofício 9 de 2021. Assunto: resposta ao ofício número 31 de 2021. Em resposta ao ofício número 31 de 2021, informo o que segue. Em primeiro suplente do PSB, Partido Social Democrático, o senhor Anderson de Jesus Cardoso, com 681 votos, conforme relatório de totalização das eleições municipais 2020. Consultando o cadastro eleitoral, verificou-se que o candidato encontra-se quite com a Justiça Eleitoral, não possui antecedentes criminais eleitorais, não consta anotação de inegibilidade e está com as contas regulares. Segundo, a primeira suplente do PL, Partido Liberal, é a senhora Rosemary da Silva Secom, com 258 votos, conforme relatório de totalização das eleições municipais de 2021. Consultando o cadastro eleitoral, verificou-se que a candidata encontra-se quite com a Justiça Eleitoral, não possui antecedentes criminais eleitorais, não consta anotação de inegibilidade e está com as contas regulares. Informo, por fim, que ambos foram diplomados na cerimônia realizada por videoconferência na data de 18/12 de 2020. Atenciosamente, Paulo Priscila Candeio, juíza eleitoral. Ofício número 326 de 2021. Assunto: retirada do projeto de lei 18 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a retirada do projeto de lei número 18, de 13 de maio de 2021, que altera a lei municipal número 7, de 23 de maio de 2012, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro geral da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras providências. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioleran Zanetti, prefeito municipal. Ofício número 302 de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei número 20 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo do projeto de lei número 20, de 24 de maio de 2021, que altera a lei municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, na forma do inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal e consoante as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987 de 95, bem como regulamentando os artigos 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 da Lei Orgânica do Município para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 7 do Regimento Interno e considerando a urgente necessidade de adequação da legislação municipal para novo certame licitatório do referido serviço público. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioleran Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 20, de 24 de maio de 2021. Altera a lei municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, na forma do inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal e consoante as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987 de 95, bem como regulamentando os artigos 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 da Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
Esta lei altera a Lei Municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, na forma do inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal e consoante as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987 de 95, bem como regulamentando os artigos 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 da Lei Orgânica do Município na forma que específica. Artigo 2º da Lei Municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, passa a vigorar a acrescida do artigo 17A com a seguinte redação. O Poder Executivo poderá conceder subsídio tarifário para custeio do serviço de transporte coletivo público de passageiros com a finalidade de equilibrar, diminuir ou isentar o valor de tarifa pública cobrada dos usuários, visando garantir a modicidade, a continuidade e a universalidade tarifária do transporte coletivo urbano do município de Campina Grande do Sul. Parágrafo 1º. O subsídio econômico que se trata esse artigo destina-se ao atendimento de relevante interesse público, tendo em vista a diferença menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário, evitando-se que seja repassado ao usuário, o final do transporte público, o aumento compensatório da tarifa. Parágrafo 2º. O subsídio a ser fixado será regulamentado por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 24 de maio de 2021. Miolena Zanetti, prefeito municipal. Justificativo do projeto. Tenho a satisfação de submeter a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo na forma do inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal e consoante as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987 de 1995, bem como regulamentando os artigos 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 da Lei Orgânica do Município. Conforme dispõe o inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. No mesmo sentido, o artigo 7 da Lei Orgânica Municipal dispõe que compete ao município organizar e prestar, dentre outros, de forma direta ou pelos regimes de concessão ou permissão, mediante regulamento próprio, os serviços públicos de interesse local, incluídos os de transporte coletivo. Sendo assim, a alteração aqui pretendida se faz necessária, tendo em vista os esforços do município na realização de nova licitação para a concessão de transporte coletivo municipal, considerando que o atual processo licitatório vence em 5 de agosto de 2021. No entanto, para dar andamento no novo processo, a comissão instaurada para a elaboração, revisão e acompanhamento da licitação de concessão da prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros do município requisitou a alteração que se propõe referente ao pagamento de eventual subsídio tarifário. A concessão de subsídio para o serviço público de transporte tem a finalidade de promover os serviços de mobilidade aos usuários de forma digna, considerando que o subsídio é um importante vetor de distribuição de renda, pois, com a diminuição do valor da tarifa, a população mais carente, que utiliza e paga pelo transporte, seria beneficiada financeiramente. Importante destacar que a fixação do subsídio se dará por critérios técnicos e claros, devendo a concessionária demonstrar as receitas e os custos do sistema mensalmente, observando-se as disposições trazidas pela Lei Nacional 12.587 de 2012, que instituiu diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana de observância obrigatória pelo Poder Público Municipal. Tal legislação estabelece como princípio fundamental, dentre outras,
a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, artigo 5º, parágrafo 3º, além de modicidade da tarifa para o usuário, como diretriz orientadora, artigo 8º, inciso 6º, tudo isso levando-se em conta o fato de ser o sistema de transporte público coletivo um serviço de caráter essencial conforme disposição expressa no inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal de 88, que também estabeleceu sua natureza contínua. Sendo assim, as alterações aqui propostas são extremamente necessárias para adequar a legislação à realidade do andamento do processo licitatório da nova concessão e ainda promover os princípios básicos dispostos na Lei Federal nº 2.587 de 2012. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, a qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 24 de maio de 2021, Biolerian Zanetti, Prefeito Municipal. Ofício 307 de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei 21 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo o projeto de lei número 21, de 1 de junho de 2021, que cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação da sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando a necessidade de adequar a legislação municipal às novas determinações estaduais. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Biolerian Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21, de 1º de junho de 2021. Cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Campina Grande do Sul. Parágrafo único. O Comitê Municipal de Transporte seguirá as orientações e instruções necessárias à consecução do disposto na Lei Estadual número 11.721, de 20 de maio de 97, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, e na Resolução número 777 de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, CID, cuja respectiva composição e atribuições são definidas nesta lei. Artigo 2º. O comitê que se trata essa lei tem a finalidade de acompanhar as condições de oferta do transporte escolar público municipal. Artigo 3º. Os membros que irão compor o Comitê Municipal de Transporte Escolar serão definidos através de decreto municipal, observando-se os seguintes critérios de composição. 1. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. 2. Um representante dos direitos da rede estadual de ensino. 3. Um representante dos diretores da rede municipal de ensino. E 4. Um representante de pais dos alunos. Parágrafo 1º. A indicação dos representantes do comitê deverá ser registrada em ata com a nomeação do representante e seu suplente. Parágrafo 2º. Os representantes do comitê terão um mandato de, no máximo, 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Comitê do Transporte Escolar terá um presidente, um vice-presidente e um secretário-geral, eleitos por seus pares, podendo ser reeleitos uma única vez. Parágrafo 4º. A escolha do presidente, vice-presidente e do secretário-geral do comitê deverá recair entre os representantes previstos no inciso 2º, 3º e 4º do caput desse artigo. Artigo 5º. Em caso de renúncia, afastamento ou vacância do cargo de presidente, a qualquer título, o vice-presidente imediatamente assumirá a presidência para completar o período restante do respectivo mandato. Parágrafo 3º. A atuação dos membros do comitê não será remunerada e é considerada atividade de relevante interesse social. Parágrafo 7º. O comitê não contará com estrutura administrativa própria, cabendo ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do comitê.
Parágrafo 8º. A criação do comitê deverá ser publicada no órgão municipal respectivo e também em Diário Oficial do Estado do Paraná, e cópias dessas publicações devem ser encaminhadas para a coordenação do transporte escolar da Superintendência de Desenvolvimento Educacional, SUD e CID. Artigo 4º. Compete ao Comitê Municipal do Transporte Escolar as seguintes atribuições. Primeiro, analisar os relatórios bimestrais de controle do transporte diário dos alunos, contendo data, rota de transporte escolar, o número de alunos não atendidos, justificativas para as faltas e situação quanto à reposição das faltas, anexo 1º, que deverá ser encaminhado ao respectivo NRE, Núcleo Regional de Educação, com parecer do comitê. Segundo, verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisitar ao município cópia dos documentos que julgar necessário ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do transporte escolar. Terceiro, realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a regularidade do transporte escolar. Quarto, verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando os problemas identificados no núcleo regional estadual respectivo para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades quando necessário. Parágrafo único. O comitê não será responsável pela gestão e administração dos recursos do PET. Artigo 5º. A atuação do comitê deverá ser pautada no interesse público e no aprimoramento da relação formal e contínua com a administração pública, responsável pela gestão e aplicação dos recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar. Artigo 6º. O Comitê de Transporte Escolar deverá observar as recomendações da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte, com especial a resolução da CID 777/2013, bem como as futuras resoluções que venham a substituir ou modificar essa lei. Artigo 7º. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 8º. Fica revogado o Decreto Municipal número 167, de 9 de março de 2012, e o Decreto Municipal número 571, de 2 de abril de 2015. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 1º de junho de 2021. Biuliran Zanetti, Prefeito Municipal. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar. O Comitê Municipal de Transporte Escolar é um órgão colegiado composto por segmentos que representam a sociedade e tem por finalidade acompanhar as condições de oferta do transporte escolar público municipal. O projeto de lei em questão visa a adequação da legislação municipal em consonância com a Lei Estadual número 11.721, de 20 de maio de 97, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PET. Ainda visa a revogação do Decreto Municipal número 6167, de 9 de março de 2012, que criou o Comitê Municipal do Transporte Escolar e suas competências, e do Decreto Municipal número 571, de 2 de abril de 2015, que dispõe sobre o Comitê de Transporte Escolar e suas competências. Uma vez que foram criadas com base na Instrução Normativa número 5 de 2011, a qual foi inteiramente revogada pela Resolução CID número 777, de 18 de fevereiro de 2013. A referida Resolução CID número 777 de 2013 estabelece critérios, forma de transferência de recursos, execução, acompanhamento e prestação de contas do Programa Estadual e Transporte Escolar PET, a partir de 2013, e prevê em seu artigo 16 que o comitê deve ser criado por meio de lei municipal. Dessa forma, há necessidade de lei municipal para a criação do Comitê Municipal de Transporte Escolar no município de Campina Grande do Sul, motivo pelo qual venho apresentar o presente projeto de lei. Esclarece-se desde já que a atividade desenvolvida pelos membros do comitê não será remunerada, mas o município deverá promover meios para que possa desempenhar seus trabalhos, por ser considerada atividade de relevante interesse social. Exposto, venho apresentar o presente projeto de lei para apreciação dos nobres pares,
a qual merecedor de imediata aprovação, Campina Grande do Sul, 1º de junho de 2021, Beureira Zanzanetti, prefeito municipal. Ofício 308 de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei número 19 de 2021. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 19 de 24 de maio de 2021, que altera a lei municipal número 550 de 26 de abril de 2018 e que regulamenta a concessão de função gratificada prevista na lei número 398 de 25 de janeiro de 2016 e dá outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando a necessidade de atualizar a legislação municipal. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Beureira Zanzanetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 19, de 24 de maio de 2021, altera a lei municipal número 550, de 26 de abril de 2018, que regulamenta a concessão de função gratificada prevista na lei número 398, de 25 de janeiro de 2016 e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera a lei municipal número 550, de 26 de abril de 2018, que regulamenta a concessão de função gratificada prevista na lei número 398, de 25 de janeiro de 2016 e dá outras providências. Artigo 2º. O inciso 4º do artigo 2º da lei municipal número 550, de 26 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 4º. Função gratificada de assessor jurídico. A linha A. 2 pisos para o servidor que realizar o gerenciamento e execução dos processos vinculados aos sistemas judiciais de peticionamento eletrônico com pesquisa de doutrina e jurisprudência e elaboração de pareceres administrativos consultivos mediante assinatura destes junto aos procuradores municipais devidamente habilitados. A linha B. 3 pisos para gratificar o servidor que, além da atividade descrita na linha A deste artigo, assessorar de forma rotineira os procuradores municipais em todas as áreas do direito, com relevância em matérias consideradas complexas, inclusive mediante assinatura, a título de colaboração, nos pareceres jurídicos exarados junto aos procuradores municipais devidamente habilitados. A linha C. 4 pisos para servidor que, além das atividades descritas na linha A e B deste artigo, desenvolver na forma rotineira a revisão e atualização da legislação municipal, inclusive com emissão de pareceres jurídicos acerca da legalidade e constitucionalidade das propostas. D. 5 pisos para o servidor que, além das atividades descritas nas alíneas A, B e C deste artigo, assessorar de forma rotineira nos processos do Tribunal de Contas, Ministério Público e elaboração das instruções normativas do controle interno do município mediante assinatura desses junto aos procuradores municipais devidamente habilitados. 6 pisos para o servidor que, além das atividades descritas nas alíneas A, B, C e D deste artigo, prestar assessoria jurídica aos procuradores municipais na área específica de licitações, contratos e matérias correlatas, realizar audiências ou realizar a assessoria direta ao Procurador-Geral, inclusive mediante assinatura a título de colaboração dos atos jurídicos e administrativos praticados. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei Municipal número 550, de 26 de abril de 2018, passa a vigorar crescido de um parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. As funções gratificadas de que tratam este artigo consistem em um conjunto de atribuições especiais assumidas em caráter excepcional e temporário por ocupantes de cargos de provimento efetivo. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 24 de maio de 2021. Beureira Zanzanetti, prefeito municipal. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal número 550 de 26 de abril de 2018,
que regulamenta a concessão da função gratificada prevista na Lei 398, de 25 de janeiro de 2016, e da outras providências. A função gratificada está prevista originariamente na Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a reformulação dos cargos de provimento em comissão, função gratificada, gratificação e da outras providências. O anexo 3º da referida lei estão previstos os tipos de função gratificada, a quantidade para cada uma e o piso referente ao valor que pode ser pago pela administração pública para o exercício de cada uma delas. Assim, após a inspeção do Tribunal de Contas do Estado, este município, decorrente do processo número 477266 de 2015, a administração pública foi orientada a elaborar regulamentação para concessão dessas funções gratificadas, com a fixação de critérios objetivos, a fim de evitar possíveis disparidades nos termos do acordo número 2879/2016 do Tribunal Pleno. Diante de tal recomendação, foi editada e aprovada a Lei Municipal número 550, de 26 de abril de 2018. Entretanto, com o passar do tempo e sua aplicação aos casos concretos, constatou-se a necessidade de reorganizar algumas das atribuições conferidas por meio de função gratificada, por ordem de relevância e complexidade, para melhor atender às orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como evitar a propositura indevida de ações judiciais por servidores que desenvolvem de forma esporádica algumas das atribuições inerentes à função gratificada. Importante destacar que as alterações pretendidas são apenas para adequar a legislação às normativas superiores, não havendo qualquer tipo de alteração nos valores pagos a título de função gratificada. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, ao qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 24 de maio de 2021, Beleira Zanetti, prefeito municipal. Requerimento 5 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, o vereador que este subscreve no uso das atribuições que lhes são conferidas, vem solicitar à mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul que seja submetido ao plenário o pedido de licença sem remuneração com fundamento no artigo 42, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 85, inciso 3º do Regimento Interno, para tratar de interesse particular pelo período de 60 dias, com termo inicial em 10 de junho de 2021. Sala de sessões, 1º de junho de 2021, Sérgio Cavagno, vereador. Passamos para a ordem do dia. Em discussão e votação, em conjunto, os regimes de urgência, os projetos de lei do Executivo números 19/2021, 20/2021 e 21/2021. Em discussão e votação. Vereadora Marildo, a favor de levar o microfone. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 19/2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 24/2021. Não, já li. Tem que votar. Então tem que votar o regime de urgência dos projetos. Os vereadores que não fizer uso da palavra, manter os microfones desligados. Tá. Em regime de urgência, em discussão e votação, em conjunto, aos projetos de lei do Executivo número 19/2021, 20/2021 e 21/2021. Quem for a favor, permaneça como estão, e quem então na modalidade remota,
Se for o contrário, favor erguer a mão. Nós estamos votando o regime de urgência. Então, está aprovado o regime de urgência com 2 ausências virtuais do vereador Pedro Café e vereadora Nilceia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 19, 2021, do Executivo Municipal, atuado sob o número 24, 2021, nessa Casa, altera a Lei Municipal número 550, de 26 de abril de 2018, que regulamenta a concessão de função gratificada prevista na Lei número 398, de 25 de janeiro de 2016, e da outras providências. Coloco em primeira votação. Os vereadores manter a câmara ligada, senão vai constar como ausência no plenário virtual, porque daí não tem como saber se vota a favor ou contra. Beleza? Então, em votação, o projeto de lei número 19, 2021. Projeto 19, 2000. O projeto de lei número 19, 2021, aprovado por 10 votos, 9 votos a favor, 1 ausente e 1 contrário. 8 a favor, 1 contrário e o presidente que não vota. É isso? Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 20 de 2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 22 de 2021 nesta Casa, altera a Lei Municipal número 40 de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo na forma de incentivo. Inciso 5 do artigo 30 da Constituição Federal e consoante as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987/95, bem como regulamentando os artigos 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 136 da Lei Orgânica do Município. Em primeira votação. Nove votos a favor, 1 ausência. Tá. Projeto de lei número 20 de 2021 aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 21 de 2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 23 de 2021 nessa Casa, cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Em primeira votação. Nove votos favoráveis e 1 ausência. Projeto de lei 21/2021 do Executivo, aprovado. Parabenizo o nobre colega pelo... É isso? Parabenizo o nobre colega pelo trabalho que desempenhou enquanto vereador
e desejo sucesso nesse novo desafio frente à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que é do vereador Vinícius Ferreira. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores para a próxima sessão extraordinária, que será realizada em 10 minutos.
Declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, o projeto de lei 19/2021 do Executivo Municipal, atuado sob número 24/2021 nesta casa. Altera a Lei Municipal número 550, de 26 de abril de 2018, que regulamenta a concessão de função gratificada prevista na Lei número 398, de 25 de janeiro de 2016, e da outras providências. Segunda votação. Oito votos favoráveis e uma ausência. Segunda discussão e um contra. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 20/2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 22/2021 nesta casa. Altera a Lei Municipal número 40, de 24 de dezembro de 2003, que consolida a legislação sobre a prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo na forma do inciso 5 do artigo 30 da Constituição Federal e consoantes as normas gerais estipuladas pela Lei Federal de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, Lei Federal 8.987/95, bem como regulamentado os artigos 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 da Lei Orgânica do Município. Discussão, segunda votação. Aprovado com 9 votos favoráveis e uma ausência. Então, a lei federal aprovada por 7 votos favoráveis e 2 ausências. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 21/2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 23/2021 nessa casa, cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei aprovado por 7 votos favoráveis e 2... Tá. Em votação, o requerimento número 5/2021, vereador Serginho Cavagli solicita licença regimental. Coloco em única votação. Aprovado por 7 votos. Passo a palavra ao vereador licenciado Serginho Cavagli. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, também os vereadores que estão na sessão online, também as pessoas que nos acompanham nessa transmissão. Eu quero aqui agradecer os trabalhos da casa nesse período que estive vereador, nesse começo de ano, e informar aos meus amigos, meus eleitores, sobre a questão do meu afastamento por um período de 60 dias, de acordo com o regimento, para tratar de assuntos pessoais. Porém, também informo que os meus atendimentos se manterão normalmente, aqueles que já contam com os meus serviços. Apenas eu não serei remunerado para isso, mas o atendimento continuará normal. Também... por questão de suplência, é a professora Rosiméria, a minha suplente, com grande satisfação que a gente passa a cadeira para ela,
e acredito que ela também vai honrar os votos que recebeu dos seus eleitores, que foram muito importantes para que no nosso partido pudéssemos eleger 2 vereadores. Acredito muito no trabalho dela, eu acho que é muito relevante esta oportunidade que ela está recebendo, de acordo com o regimento, e creio que logo estamos de volta aí, se Deus permitir, e o nosso trabalho não vai parar porque não estaremos recebendo salário. Então, dou aqui boas-vindas à professora Rosemary, também parabenizo ela pela família exemplar que ela tem, suas filhas, seu esposo, uma família unida que foi muito importante para a nossa eleição. Seria isso, senhor presidente. Também reforço o agradecimento aos funcionários da casa, que sempre atenderam eu e minha assessora aí com muita cordialidade, mesmo em período de pandemia, onde todas as coisas se tornaram mais difíceis do que já são normalmente. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Neste momento, iniciaremos a posse dos suplentes, senhor Anderson de Jesus Cardoso e a senhora Rosemary da Silva Sicão. Convido o vereador, ex-vereador Vinícius, para fazer a leitura da Bíblia. Secretário de Indústria e Comércio agora. Vereador licenciado. Deverás resolver todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Leitura de Eclesiastes 9. Amém. Obrigado, vereador. A gente quer a palavra mais para frente. Convido a todos para a execução do hino nacional e, na sequência, o hino de Campina Grande do Sul. Gigante pela própria natureza,
Anderson de Jesus Cardoso para fazer a entrega da sua declaração de bens e demais documentos a esta mesa e ocupar o seu lugar no plenário. Convido a senhora Rosiméria da Silva Secão para fazer a entrega da sua declaração de bens e demais documentos a esta casa e ocupar o seu lugar no plenário. Na sequência, peço à primeira secretária que faça a leitura dos termos de posse dos futuros empossados. Termo de posse do excelentíssimo senhor vereador Anderson de Jesus Cardoso para a 7ª legislatura de 2021-2024 da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. No dia 10 do mês de junho do ano de 2021, às 17h40, na cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, em sessão extraordinária da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Campina Grande do Sul e artigo 93, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, compareceu o senhor Anderson de Jesus Cardoso para tomar posse do mandato de vereador, prestando o compromisso previsto no artigo 13, parágrafo 1º, infine da Lei Orgânica Municipal. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Assinando o livro de posse, ato contínuo, o senhor presidente da Câmara declarou o empossado no pleno exercício de seu mandato de vereador do município de Campina Grande do Sul, a partir dessa data, pelo que eu, Carolina Mascarenhas, primeira secretária da mesa, mandei lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme segue devidamente assinado pelo presidente, por mim e pelo empossado. Convido o senhor Anderson de Jesus Cardoso para se dirigir à tribuna para prestar o compromisso legal e, na sequência, se dirigir à mesa para assinatura do termo de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de seu povo. Convido a senhora Rosiméria da Silva Secão para se dirigir à tribuna para prestar o compromisso legal e, na sequência, se dirigir à mesa para a assinatura do termo de posse. Eu não tenho que ler o dela primeiro? O dela, agora eu tinha que ler. Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de seu povo. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos termos de posse da senhora Rosiméria da Silva Secão. Termo de posse da excelentíssima senhora vereadora Rosiméria da Silva Secom para a 17ª legislatura 2020-2024 da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. No dia 10 do mês de junho do ano de 2021, às 17h40, da cidade de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, em sessão extraordinária da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Campina Grande do Sul e artigo 93, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, compareceu a senhora Rosiméria da Silva Secom para tomar posse
no mandato de vereadora, prestando o compromisso previsto no artigo 13, parágrafo 1º, infine da Lei Orgânica Municipal. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Assinando o livro de posse. Ato contínuo, o senhor presidente da Câmara declarou empossada no pleno exercício de seu mandato de vereadora do município de Campina Grande do Sul, a partir dessa data, pelo que eu, Carolina Mascarenhas, primeira secretária da mesa, mandei lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, segue devidamente assinado pelo presidente, por mim e pela empossada. Declaro empossados no pleno exercício de seus mandatos de vereadores, a partir dessa data, o senhor Anderson de Jesus Cardoso e a senhora Rosiméria da Silva Secão. A palavrinha ao vereador Serginho. Senhor presidente, desculpa pedir a palavra novamente. Eu só quero dirigir algumas palavras ao Anderson, me perdoe também, eu me foquei na professora Rosiméria. Dar boas-vindas ao vereador Anderson, que também, enquanto eu fui presidente, ele foi segundo secretário da mesa e muito nos auxiliou. E também parabenizar o vereador Vinícius, um vereador muito atuante, pelo novo cargo. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho lá. Então, Deus abençoe os dois. É isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Anderson de Jesus Cardoso pelo período de 3 minutos. Pode ser? Senhor presidente, ilustres vereadores, vereadoras, é com muito prazer que mais uma vez, após um pleito eleitoral, né, muito bem conduzido pelo nosso fórum eleitoral, pela nossa douta magistrada doutora Paula Priscila Candeio, a gente hoje tem essa missão, estarmos todos aqui, né, reunidos a fim de trabalhar em prol do nosso município, que foi o compromisso assumido quando nos prontificamos a nossa candidatura. A partir do momento que nos prontificamos a dar o nosso nome a pleito, né, temos um compromisso assumido com a população que assim que convocados, assim que necessária a nossa presença, nós estaríamos aqui à disposição de trabalhar por esse povo e por essa terra que tomamos como nossa. Com muito orgulho hoje eu venho a essa casa novamente a me prontificar, a fazer de tudo que for possível dentro dos meus conhecimentos intelectuais, políticos, de estar ajudando o nosso município a estar melhorando cada dia mais. A missão nos tempos atuais, lembro, requer muito mais trabalho, muito mais apreço, muito mais coletivismo, união, frente ao que passamos na atualidade. Tenho certeza que juntos poderemos estar fazendo um trabalho cada vez melhor e vencendo esse momento incomum e ímpar da nossa história, que é essa pandemia que tem tantos nos afligidos, levando tantos entes queridos. Então, tem aqui mais um soldado para ajudar a combater, né,
esse terrível vírus. Quero cumprimentar ao vereador Vinícius, amigo, irmão, a qual posso falar de carteirinha, que tem uma nova missão, e digo, Vinícius, que você está mais do que preparado para esse novo empreendimento frente à Secretaria de Indústria e Comércio, que tenho certeza, hoje, num panorama após vacinação, após esse momento difícil nessa história, uma secretaria junto ao prefeito Bill, com essa ideia maravilhosa de captação, de incentivo econômico, posto de trabalho e geração de divisas e riquezas para o nosso município, que vai surtir muito satisfatoriamente para o nosso município. Digo, sem sombra de dúvidas, que você reúne todas as condições necessárias para desempenhar tamanha tarefa e de importância para o nosso município. Tão posto que você teve uma avaliação formidável na última eleição, claro, né, dentro de todo o teu trabalho realizado nessa Casa de Leis, o qual a gente já tinha aqui elogiado muitas vezes, né? Então, desejo muitas bênçãos, muita felicidade nessa tua nova missão, e conte aqui também um vereador, um companheiro, para estar sempre contribuindo e ajudando nessa missão. Para finalizar, senhor presidente, digo que tenho muita fé de que, novamente, juntos podemos fazer a diferença nessa casa, podemos fazer uma união de esforços para que possamos vencer esse momento muito difícil da nossa história, e me ponho a essa disposição, e digo com total convicção que sairemos muito mais fortes desse momento. Quero, por último, agradecer a todos aqueles que confiaram em mim, né, seu voto de confiança para estarmos aqui nessa Casa de Lei novamente, fazendo com que o nosso trabalho continue, trabalho esse que penso foi muito bem avaliado frente à quantidade de votos. Quero deixar mais um agradecimento também ao prefeito Bill, frente a toda a dinâmica que ele tem posto, né, na condução do nosso município, nesse momento difícil também. A gente, mesmo afastado momentaneamente da Câmara, tem acompanhado os números esforços do nosso prefeito junto às várias secretarias, a fim de diminuir o impacto desse momento ímpar. Então, parabenizo ele. Eu acho que agora é um momento de reconhecimento, é um momento de união, é um momento de saber que temos que nos unirmos para vencer esse momento difícil. E desejar a todos uma feliz noite e uma próspera semana. Obrigado, vereador. Passo a palavra à vereadora Rosiméria da Silva Secão pelo período de 3 minutos. Cumprimento o presidente da mesa, vereadores e demais autoridades. Gostaria de começar agradecendo a todos vocês que estão aqui presentes e também aos que estão em casa, pois entendem que estamos vivendo um momento delicado na saúde pública e que todo cuidado se faz necessário a fim de evitarmos males maiores. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, por me manter serena e confiante nos meus propósitos, e aos meus pais, João e Lourdes, por me mostrarem o caminho certo para todos os desafios que a vida traz. Quero agradecer também a toda a equipe que organizou essa sessão de posse por toda a preparação e condução dessa cerimônia. Meu sincero muito obrigada à minha família, meu marido, Osenir Secom, minhas filhas Manuela e Maria Carolina, meus genros Felipe e Rubens, meus familiares de Lauro Miller, Santa Catarina, minha equipe de trabalho, Marília Gabriela, Franciele, Rayane, Rafaela, Stephanie, Patrícia, Reginaldo,
Nicolas, Márcio, família do seu Roberto, da dona Cleonice, família da dona Terezinha Jacomite, alunos do Enseja, meus amigos e colegas de trabalho, Lauro, Sadraque, Angenor e sua esposa, enfim, a todos que confiaram em mim e me deram força o tempo todo para que não desistisse do sonho de ser representante do povo campinense. Toda a história é composta por fatos e personagens. Há momentos, no entanto, que nem os mais sábios dos escritores conseguem expressar em letras e frases os momentos mais especiais de nossas vidas. Este, por exemplo, é um deles. Não há palavras para descrever o que sinto, não há palavras capazes de expressar o que se passa em meu coração e no seio de minha alma nesse instante. Apesar do misto de sentimentos que embarga minha voz e transborda o meu espírito, tenho convicção de que um vereador não é o único agente de transformação do desenvolvimento necessário e desejado a um município. Ele é parte da grande mudança com a missão de legislar, fiscalizando e buscando alternativas em equipe para proporcionar um município cada vez melhor para se viver. Essa posse simboliza a materialização de um desejo que se tornou possível mediante meu trabalho e também porque tenho um grande amigo que deveria ser tomado como exemplo por todos os vereadores, Sérgio Cavagni, o Serginho. A esse ser humano, de uma hombridade indescritível, os meus mais sinceros agradecimentos. Sem você, esse momento não seria possível. Você sabe o valor do trabalho em equipe. Quero também externar meus agradecimentos ao meu amigo e prefeito reeleito de Campina Grande do Sul, Bill Zanetti. Quero te agradecer, Bill, por todos os ensinamentos ao longo de nossa trajetória juntos e que, através do meu mais nobre amigo e seu irmão, Leandro Zanetti, hoje tudo está solidificado. No entanto, apenas começando, temos um longo caminho a percorrer. Diante da confiança dos votos que recebi, reverencio a todo o povo campinense com o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada e contem sempre comigo. Obrigado, vereador. Parabenizo o vereador Serginho pela atitude, né, de ceder 2 meses à vereadora. Parabenizo os empossados pelo resultado obtido nas eleições e desejo um excelente mandato. A você, Vinícius, desejo sucesso nessa nova missão. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.